A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E meus irmãos, minhas irmãs, eu sempre peço, avise para outros irmãos, outras irmãs, que existe esse canal Mensagem de Esperança. Passe o endereço, porque tem quantos irmãos, às vezes irmãs, que está querendo receber uma mensagem, às vezes estão com problemas durante o dia, e aí tendo o endereço, ele acessa o YouTube e vai ver uma pregação e Deus fala para ele, não é isso? Então, obrigado por tudo. Então, vamos ler a palavra que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 11. E até o versículo 12 também. Diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós temos algo tão poderoso, tão maravilhoso. O Senhor disse, certa ocasião, quando ele estava ainda com os discípulos, estava lá na alta Galileia, né? E ele disse, quem diz o homem ser o filho de Deus? O filho do homem. E Pedro respondeu, tu és o filho do Deus vivo, tal. E Jesus disse, tu é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Em outras palavras, tu és Pedro, uma pedra pequena. E sobre a rocha, aí que nós temos que entender a linguagem, edificarei minha igreja. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Mas o importante é que ele diz que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, esta igreja teria que enfrentar guerra, teria lutas. E para enfrentar guerra tem que estar organizado. Tem que ter generais, tem que ter capitães, tem que ter soldados, sargentos, faz parte das milícias da guerra, para a guerra, é organização. E aqui nós vemos então, por isso ele deu uns para apóstolos. Essa igreja, que é um grande esquadrão, é um exército espiritual. Outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que ele deu isso aí? Diz a palavra, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Na obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra, é claro, pela operação do Espírito Santo, mas é usado por homens. Homens que vêm ensinar. É por isso que diz a palavra de uma maneira tão poderosa. Ele deu um para apóstolos. E nós sabemos o que é que os apóstolos fizeram. E aqui ele tem o apostolado, um líder grande, geral, uma coisa poderosa. Outros para profetas. Aí nós vamos lembrar aqueles profetas, como Ágabo e outros, que corriam às igrejas, pregando, profetizando, ensinando. E hoje nós temos irmãos que têm esse ministério, até nós chamamos do ministério itinerante. Profetas, porque nós temos que pensar no profeta, tanto o dom de profecia que nós falamos propriamente dito, e a pregação, que a pregação é uma tremenda profecia, que Deus fala pela igreja através da pregação, meus irmãos. E outro para evangelista. O evangelista não pode fazer o trabalho do pastor, nem o trabalho do apóstolo. Ele é evangelista, é um desbravador.
Aí ele vai desbravando, aí tem que vir os pastores e doutores para ensinando, para apacentando. Agora, hoje em dia, muitas das vezes, o pastor tem que ser um super pastor. Tem que preencher muitas vezes toda essa função, mas deu dons espirituais para a igreja, para o ministério, diz, para aperfeiçoamento dos santos. Isso tudo é para crescimento, melhorar, aperfeiçoar os santos. Para edificação do corpo de Cristo. Então eu volto, como tomei no princípio, um exército tem generais, tem capitães, tem tenentes, tem sargentos, soldados, assim é na igreja, para batalhar, para edificação do corpo de Cristo. Vai lá o doutor trazendo ensinamento, vai lá o dom do apóstolo, o dom do pastor, pastoreando, visitando, aconselhando. Isso é algo tão importante que tem na igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos ficar na oração, orar pela liderança da igreja, é para a obra do ministério, que o Senhor continue levantando, porque ele disse, olha, orai para que o Pai levante obreiro para a sua seara. A seara é grande. E muitas vezes, às vezes, nas grandes igrejas, nós vemos o púlpito cheio de obreiros e capazes. Mas chega no interior, às vezes é um dirigente, que às vezes, coitado, não sabe nem ler direito ainda, não tem um bom conhecimento, mas precisa mesmo nós orar para o Senhor enviar obreiro para a sua seara. A seara precisa de apóstolo, precisa de profetas, precisa de evangelista, precisa de pastor e doutor, é para o aperfeiçoamento dos santos, principalmente da igreja, nosso, para a edificação desta obra poderosa, que é o corpo de Cristo, para que ele cresça normalmente, onde a cabeça deste corpo é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe maravilhosamente. E eu quero terminar pedindo para você, igreja, ore pela liderança, orem pelos pastores, orem pelos presbíteros, ore pelos evangelistas, pelo diácono, ore pelos obreiros, para que o Senhor abençoe e vá enchendo de graça, porque estarão pregando e assim sendo, estarão fazendo o trabalho de aperfeiçoamento, edificando a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Que o Senhor vos abençoe muito maravilhosamente. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, continua abençoando a tua igreja, levantando obreiros, enchendo o Espírito Santo. Senhor, também derrama do Espírito de intercessão e súplica na tua igreja, para orar pelos pastores, orar pelos obreiros, para que possa estar sempre cheio do teu Espírito. Pai eterno, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.